Olha, o assunto que a gente vai falar agora, eu quero muito ouvir sua opinião. Porque a CPI do crime organizado lá no Senado aprovou hoje a convocação da Marta Graeff, que é ex-noiva do Daniel Vorcaro, na condição de testemunha. Ela entrou na mira da comissão depois do vazamento de mensagens privadas do banqueiro. Também nesta quarta, a comissão rejeitou em votação em destaque o pedido para ouvir o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A CPI rejeitou a quebra de sigilo do Paulo Guedes, que é ex-ministro da Economia do Bolsonaro, e retirou os requerimentos que diziam respeito a Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, e também o João Roma, que é ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro. Os pedidos citavam doações feitas pelo empresário Fabiano Zettel, que está preso na Operação Compliance Zero, à campanha de Jair Bolsonaro e ao PL nas eleições de 2022. E aí, claro que a gente vai falar de todos esses nomes, mas eu queria te fazer só uma pergunta, e eu até imagino a resposta. O que é que a ex-namorada de Vorcaro pode falar durante uma comissão que investiga o crime organizado? Olha, do crime organizado, propriamente, nada, né? Nada. Claro, circularam informações, e nós sabemos disso, de que não parece que ainda não tem comprovação, mas haveria indícios de que ele teria transferido bens para ela. Né? Até transferir bens para ela, dependendo da data em que tenha transferido, considerando que a namorada dele é um direito que ele tem. Agora, transferiu bens para ela para tentar, na verdade, se livrar de um bloqueio judicial de bens, para que esses bens não entrassem na conta de uma reparação por aquilo que o banco fez. Então, preciso ver se isso se confirma, se existe aí um caminho para a investigação. Né? Agora, tem vários problemas aí. A CPI do crime organizado virou CPI do Banco Master. Precisa ver onde é que está a conexão. A conexão é porque tinha lá uma corretora que operava para o PCC, que botou dinheiro na Reag, que era ligado ao Master. Se é por aí, você investiga o universo. Né? Ela foi convocada como testemunha. Questão, ela está indo como testemunha? Ou ela está indo como investigada? Me parece que é fatal, que é evidente, que os advogados dela recorram com habeas corpus para tentar impedir a ida dela, porque há nisso uma armadilha óbvia. Eu estou explicando como as coisas funcionam. A armadilha é: quem é convocado como investigado, o Supremo tem dito que não precisa ir, alguns ministros, outros podem ir, pode ficar em silêncio. Se a pessoa vai como testemunha, porque em tese ela não é investigada, ela tem a obrigação de dizer a verdade, ela não está sendo investigada, então diga a verdade. Mas acontece que convocar como testemunha nesse caso na verdade, uma espécie de armadilha. Porque falando como testemunha, se a pessoa, seja por engano, seja por cálculo, conta uma mentira, pode ter a prisão decretada ali mesmo, pedida e eventualmente decretada, pelo menos por um tempo ali, né? Depois entra os advogados e tal. Então eu duvido que estejam querendo ouvir a Marta Graeff como testemunha. Aliás, a CPMI do INSS também a convocou. E que eu saiba, também como testemunha. O Carlos Viana chegou a dizer: já que a gente convocou o Vorcaro, mas o Mendonça disse não, autorizou, não, disse que não é obrigatória a vinda, então vamos convocar as pessoas que conviveram com ele. Né? Um pouco confessou uma estratégia. Né? Eu não acho, sinceramente, que ela esteja sendo convocada como testemunha. O que se quer
é arrancar elementos dela, que conviveu com Vorcaro, que possam implicar, né, a confirmação de acusações e de suspeitas contra o Vorcaro, e mais essa informação que circulou que ele poderia tê-la usado para lavar bens. Né? Então, querido, a chance de o Supremo dizer que ela não é obrigada a ir, e mais uma vez começar aquela reclamação que os ministros do Supremo se metem em tudo, etc. Né? O problema é que você não pode chamar uma pessoa para uma armadilha e querer que essa pessoa vá para a armadilha de boa. Falar assim, tá bom, eu vou. Não é assim. É claro que falar isso num ambiente como esse, fica parecendo assim, tá vendo? Não, na democracia ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ou a caminhar para o cadafalso de livre e espontânea vontade, porque de livre e espontânea vontade não seria. E nesse sentido, os ministros do Supremo têm dito, olha, as pessoas não são obrigadas a se autoincriminar. Né? Então, é claro que ela não está sendo chamada como testemunha. É claro que na prática ela é uma investigada e chamá-la como testemunha é tentar obrigá-la a dizer verdades ou a dizer coisas que poderiam implicar a autoincriminação. Então acredito que ela vai recorrer também. E aí vamos ver que decisão toma os ministros. Se for mandado de segurança e de livre distribuição. Não é o André Mendonça que vai decidir. Necessariamente, a não ser que ele seja sorteado. Né? Como, aliás, ele foi sorteado para o mandado de segurança da prorrogação da CPMI e do INSS, que expira agora dia 28. É a mesa do Congresso que decide se continua ou não. Entraram com mandado de segurança, foi sorteado o próprio Mendonça, já aproveito para falar disso. Né? Lembrando que não há histórico de prorrogação de CPMI por intermédio do Supremo. Falamos isso ontem. Né? O que o Supremo já fez foi mandar instalar CPI quando fica caracterizada a omissão ou do comando do Congresso ou do comando de cada uma das casas. Isto é, não tem CPIs instaladas, não tem fila, não tem nada, instale-se. No caso da Câmara, por exemplo, o Zanin, pediram a CPI do Master para o Zanin, né? O Zanin disse não, porque não há omissão do Mota. Na verdade, tem uma fila e ele não pode mandar instalar agora. Não havendo omissão, não tem por que o Supremo fazer isso. Então vamos ver o que vai decidir o Mendonça. O Mendonça, quando ele entra em embates com outros ministros, especialmente da ala, que é considerada a ala adversária, ele tem dito que os outros ministros interferem demais nos outros poderes. Então, se o Mendonça levar adiante aquilo que seria seu norte conceitual, ele diria, não me cabe prorrogar a CPMI se a mesa do Congresso, se o comando do Congresso não prorrogar, não serei eu a fazê-lo. Né? Mas, de qualquer modo, tem essa coisa permanente. Né? Então, assim, é claro que ela não é chamada como testemunha em lugar nenhum. Né? Ela vai, na prática, como investigada e, ao convocá-la como testemunha, querem fazer com que ela chegue lá com uma fragilidade. Né? E se ele realmente a usou para lavar bens, para tirar bens dessa coisa toda aí, para preservar esses bens? Bom, então ela é investigada. Então ela é investigada, ela não é testemunha, como queríamos demonstrar. Né?
E aí tem um vídeo aí, Rafa, do Alessandro Vieira, que não gosta do Supremo, atacando o ministro Flávio Dino. Né? Atacando o ministro Flávio Dino e o Supremo por aquilo que ele considera ingerência do Supremo. Ele é originalmente delegado da Polícia Federal que se tornou político, né? E por excesso de interferência em CPIs e não sei o quê, né? O Dino, por exemplo, no caso da quebra do sigilo do Lulinha, ele disse, não, tem que ser a votação individualizada, seguindo a Constituição. O Alessandro Vieira deveria ver um pouquinho o que diz a Constituição. Mas tem um vídeo aí, e a fala dele é bem complicada. Vamos colocar aí, vamos lá. De aprovação individualizada, porque é um teatro, rito de votação, quem decide é o parlamento. E na decisão do próprio ministro Dino ele reconhece. Mas tira da cabeça um critério, porque ele precisava naquele momento suspender aquela quebra. Isso é assim, senador Magno Malta, e desculpe me alongar, presidente, nós temos uma pauta extensa e uma testemunha muito importante para ser ouvida, mas algumas coisas a gente tem que colocar às claras. Esse roteiro de tensionamento entre os poderes há muito tempo ultrapassou o razoável e o constitucional. A conduta é abusiva. Se decide em algum gabinete fechado, não sabe em que circunstâncias, quem pode e quem não pode ser investigado, quem deve e quem não deve ser investigado, o que não é compatível com a República. E aí vamos começar aqui a decidir. A gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, como diz no popular, dando cumprimento a decisões que não se sustentam, ou vamos realmente nos investir da autoridade que o povo nos concedeu, os nossos estados, e fazer valer o que está na Constituição. Rafa, eu não entendi. Ele quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Desobedecer ao Supremo? E aí já tem o Carlos Viana, que também está atacando o Gilmar Mendes, aí em relação, acho que a convocação da dona da Crefisa, enfim, o entendimento consolidado é claro, a testemunha pode exercer o direito ao silêncio para não se autoincriminar. Isso é legítimo. O que não se pode admitir é a dispensa do comparecimento. Não, quem tem o direito ao silêncio é o investigado. Quem tem direito ao silêncio é o investigado. Então, a investigação, veja, a investigação está em curso na Polícia Federal, o esparramo está aí, porque fica parecendo que não tem investigação nenhuma no país, e a investigação está em curso, né? É bom deixar isso claro. Né? Agora, é preciso jogar segundo as regras do jogo. Né? Evidentemente, eu não esperava outra coisa, CPI, CPMI, ano eleitoral, tudo ali também é palanque. Ao lado das coisas que vêm a público, etc., mas também é palanque. Né? E aí virou um esporte nacional atacar o Supremo. Né? Também. Né? Então, enfim. Agora, o Alessandro Vieira dizendo que nós temos que reagir e saber o que vamos fazer e tal, quer dizer o quê? Desrespeitar a decisão do Supremo? Não parece que seja uma boa ideia.